Boa noite, igreja. Que bom que a gente está junto para celebrar o Senhor nesse culto. O Salmo 24 fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Ele é soberano, Ele controla a nossa história, controla a nossa vida. Vamos continuar confiando no Senhor. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos do início? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nosso Deus é tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Esse Deus que é tremendo é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu quero louvar. Vamos juntos louvar o Senhor. Ele é exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, Rei exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. No início. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, irmãos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, compartilhando da palavra. É um prazer muito grande estar aqui com a Segunda Igreja Batista de Macaé e mais uma vez agora com a missão de finalizar o nosso estudo, né? O estudo que a gente está fazendo no livro de Paul Tripp, de nome Admiração, e hoje a gente finaliza o capítulo 13. Nessa altura do nosso estudo já ficou bem claro para a gente que o objetivo principal do autor é nos fazer entender que nós fomos criados para a admiração de Deus, mas muitas das vezes o nosso coração busca admiração em outras coisas, e essa batalha travada no coração, nesse contexto, é que a gente vem estudar o último capítulo e falar sobre um aspecto muito importante da nossa vida, que é o trabalho. E quando eu estava lendo sobre o trabalho, quando eu estava estudando esse capítulo, me veio à mente um companheiro que eu fiz um colega que eu fiz no trabalho, na minha empresa, e tive a oportunidade de embarcar com ele várias vezes e vi como aquele cara trabalhava. Ele trabalhava às vezes 19 horas por dia, acordava às 5 horas da manhã, largava muitas das vezes à meia-noite e dormia 5 horas e trabalhava as outras 19. Isso era frequente, de domingo a domingo, muitos dias ele se repetia nessa carga horária. E isso me saltou muito aos olhos, eu fiquei bem impressionado com aquilo, mas em outro ponto me faz pensar, analisar e fazer algumas perguntas para a minha própria vida. Como tem sido a minha vida no trabalho? O meu trabalho ele tem sido equilibrado e correto? Com que frequência o meu trabalho ele tira tempo, de repente, do meu relacionamento com a minha família? São perguntas que chamam muita atenção e nos faz perceber qual é o peso do trabalho em nossa vida. E para a gente entender isso, muitas pessoas entendem como prioridade. Ah, não, ele trabalha muito porque é uma prioridade para ele. Mas minha prioridade é minha família. O autor nos chama uma maneira diferente da gente analisar isso, porque muitas das vezes, mesmo a gente entendendo a nossa família como prioridade, na prática a gente gasta muito mais tempo com o nosso trabalho. Então a maneira melhor da gente entender isso é visualizando que a nossa vida é composta basicamente de 3 grandes aspectos. O primeiro é o relacionamento, nosso relacionamento com a nossa família, por exemplo. O segundo é o trabalho e o terceiro é um chamado para uma vida com Deus. Não nessa ordem, mas os 3 grandes aspectos que a gente vive a nossa vida. E cada um desses aspectos é importante, pois existem por causa do chamado divino. E quando a gente analisa esses 3 aspectos, e a gente entendendo que a gente vive num mundo de tempo, em que o nosso dia tem 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, quando a gente vive mais para um desses aspectos, o outro aspecto ele é prejudicado. A gente acaba vivendo um pouco menos para ele. E isso é um problema. E isso é o equilíbrio que a gente tem que entender. E o segundo ponto para a gente analisar o trabalho também é que fica a pergunta, né? Por que muitos de nós somos viciados em trabalho? A gente sabe que temos a prioridade a nossa família, muitas das vezes. Você sabe que, de repente, eu vou dividir meu tempo aqui certinho para que eu possa
ter o mesmo tempo para a família, não posso sobrecarregar no trabalho, mas porque muitas das vezes nós continuamos sendo viciados no trabalho. A primeira coisa é que a gente tem que entender perfeitamente o que é admirar a Deus. Porque admirar a Deus me ajuda a entender que eu não vou admirar mais o trabalho. Irmãos, quando a gente fala de teologia, quando a gente fala em entender mais a Deus, a teologia não só nos mostra como o Deus é, mas também como esse Deus se relaciona com os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, e quando a gente entende que Deus é um Deus de impressionante glória, e que a gente é filho desse Deus, e essa glória se estende a nós, Ele derrama a sua glória por nós, isso faz toda a diferença na minha vida. Porque eu, como filho de Deus, pela graça de Deus, sou impactado pela sua misericórdia. Eu, como filho de Deus, pela graça de Deus, sou impactado pelo seu grande poder. Pela graça de Deus, sou impactado pela sua grande glória, pela sua grande soberania. E isso faz toda a diferença porque molda a minha identidade. Eu sou o que sou pela impressionante glória de Deus na minha vida, pela graça dele. Isso faz toda a diferença. Eu entendendo isso, entendendo para que eu fui criado, entendendo como esse Deus de imensa glória se manifesta em mim pela sua própria graça, isso muda toda a minha vida. Como agora entender que um trabalho pode ser mais importante que admirar esse Deus, que pela sua graça derrama tanta misericórdia, soberania, poder e glória na minha vida? Temos que entender que admirar a Deus é a nossa identidade primeira. Mas mesmo sabendo tudo isso, muitas das vezes a gente busca outras coisas. Essa batalha é constante no nosso coração. E os pontos que nos faz olhar para o trabalho e às vezes admirá-lo mais do que a Deus são basicamente 3. E o primeiro deles eu chamo a atenção para a conquista e o sucesso. Quando a gente se esquece de admirar a Deus, de entender a nossa identidade, a gente olha para o trabalho e vê, olha, naquilo ali eu posso ter conquista, eu posso ter sucesso, eu vou me sentir capaz, eu vou buscar até eu conseguir o que eu quero. E aí você vai ver que você vai conseguir o sucesso que você vai ter, e depois de conseguir isso, você vai olhar para frente e não, agora eu quero isso. E cada vez mais você vai ser insaciável por esse sucesso. Porque essa sede ela só vai passar quando a gente conseguir que o nosso coração admire realmente o Criador. E isso não tem fim, esse ciclo não tem fim. Assim como quando a gente olha para o trabalho, pesquisando por poder e controle, quem não quer controlar todas as coisas? Quem não quer mandar e ter as coisas do seu jeito? Num mundo tão complexo, tão complicado, imagine ter as coisas do jeito que você quer, sem você ter que dizer nada para ninguém, sem você ter que se explicar para ninguém, simplesmente você quer daquela maneira. E o trabalho muitas das vezes dá essa admiração, essa falsa felicidade que você pode buscar. Mas não é isso que a sua família muitas das vezes precisa, porque com certeza a sua esposa não quer um marido controlador, ela quer um marido que a ame. Seus filhos não querem um pai que esteja certo 100% do tempo. Ele quer um pai que os ame, que os ensine, mesmo com seus defeitos. E o terceiro ponto, muitas das vezes a gente busca influências e posses para admirar, e por isso esse trabalho fica tão prioritário na nossa vida. Ter posses é ter sucessos, e eu vou buscar isso a qualquer custo. E aí você consegue sua casa, você consegue seu carro, e cada vez você quer mais, cada vez você quer mais, você nunca está saciável. Isso é um ciclo sem fim. É claro, todas essas coisas que eu falei, Deus pode nos dar, mas muitas das vezes ela se torna a admiração final do nosso coração, e aí está o perigo. E é importante que a gente entenda, é importante que a gente veja isso e compreenda isso.
Porque entendendo isso, entendendo o nosso coração que é pecador, que a gente possa muitas vezes esquecer da nossa identidade em Deus, já é um grande passo para a gente se policiar e viver uma vida de admiração somente a Deus. E para finalizar, o que a admiração por Deus pode nos ensinar sobre o trabalho? Isso são os 6 pontos importantíssimos que eu deixo e que o autor nos orienta. O primeiro é: os dons que você emprega no seu trabalho são dados por Deus e pertencem a Ele. Ou seja, você está utilizando os dons que Deus te deu no seu trabalho, não é para o seu sucesso, não é para o seu reconhecimento, é para o reconhecimento de Deus. Empregue os dons no seu trabalho para que Deus seja reconhecido. Segundo ponto: o tempo que você investe no trabalho pertence ao Senhor. Ou seja, se você investir seu tempo todo no trabalho, lembre-se, sua família vai estar botando de escanteio. O seu tempo com Deus vai estar sendo prejudicado. Terceiro ponto: você é chamado para viver algo muito maior do que você. Eu vivo para a glória de Deus, eu vivo o reino de Deus. Então o sucesso, o meu interesse, isso já não tem mais razão, não tem mais nenhum apreço para mim. O que me importa é a glória de Deus. Quarto: o sucesso não tem a ver com a acumulação de poder, mas descanso em Deus. Uma pessoa bem-sucedida não é aquela pessoa que tem todas as coisas. A pessoa bem-sucedida é aquela que humildemente se submete a Deus. É uma pessoa em paz consigo mesmo. 5. Deus é sábio e amoroso demais para chamar você para uma área que fará que você seja irresponsável em outra. Como assim? Não bote sua culpa em Deus. Eu trabalho muito porque Deus me deu esse trabalho e Ele quer que eu seja um sucesso nele. Não. Deus deu o trabalho, nós temos as responsabilidades com a nossa família, com Deus, e nós temos que dividir e reger bem esse nosso tempo. Se você está dando prioridade a alguma coisa a mais nessa divisão, essa falha é nossa, essa culpa é nossa, e não podemos imputar isso a Deus. E, enfim, pela graça, Deus convida você a descansar na convicção de que encontrar tudo que precisa é nele. Tudo que a gente precisa está em Deus. O que a gente necessita está em Deus. Então, irmãos, que a gente possa encerrar esse estudo entendendo que a nossa identidade está em Deus, que nós fomos impactados pela sua glória e pela graça dele. Hoje nós vivemos pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua soberania, e isso molda todo o nosso caráter. Sou quem sou pelo que Deus me fez, como Deus me criou. E essa é a minha identidade. Quando eu entendo isso, o trabalho e nada mais tem a importância que não seja admirar o Senhor Jesus. Amém. Oremos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz entender e nos faz cada dia retornar para os seus braços, ó Pai. Retornar para a nossa identidade em Cristo, ó Pai. Entender, ó Pai, que somos completos quando admiramos o Senhor. Somos completos, Senhor, quando negamos, Senhor, a admiração da criação, mas temos o nosso coração voltado para Ti. Sabemos que não é fácil, que todo momento temos as nossas atenções, os nossos desejos furtados do Senhor para outras coisas desse mundo. Mas que o Senhor possa nos dar graça, misericórdia, ó Pai, que possamos sempre, ó Pai, voltarmos e colocarmos o nosso coração aos seus pés, admirando o único e suficiente Salvador. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos.